amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia pra você. E cara, não tem essa, velho. Todo ano vai ter essa discussão, campeão brasileiro de 87. Por mais que essa taça aqui, ela esteja na Ilha do Retiro desde sempre, né? E por mais que já tenham tentado tirar esse título em todas as instâncias do esporte, a verdade é que continua lá, mas a discussão continua persistindo. E o PVC, que pra mim é cara, é uma Wikipédia ambulante, sabe? O cara tem muito conteúdo, muita informação. Ele deu uma entrevista no Charla. Charla, se você não conhece, pra mim é o melhor podcast esportivo. Tá, pra mim, o melhor podcast esportivo do Brasil, porque são caras que gostam realmente de ouvir o convidado, enxergar de acordo com a visão dele, sabe? Tá aberto sempre a mudar a opinião. Então acho que os caras têm uma visão muito boa, eu gosto muito, inclusive vou deixar o link na descrição aqui, porque eu vou usar um corte deles, e nesse corte eu vou mostrar para vocês o PVC, que é um cara que eu admiro muito, mas assim, se contradiz muito no que ele fala, porque basicamente ele fala, ó, o regulamento era assim, mas o campeonato que eu vi é o outro, então é isso que eu acho que é o campeão, sabe? Então assim, não dá para entender os fatos, ele coloca os fatos na cara e ele basicamente ignora os fatos. Antes de mais nada, te inscreve aqui, ativa o sininho, deixa o teu like, que eu acho que a gente vai bater 53 mil hoje, irmão. Se vocês me ajudarem, a gente bate 53 mil inscritos hoje. Então me ajuda, dá essa moral, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, que eu vou ser muito grato a vocês por isso. E vou deixar o link na descrição da Centauro, para você aproveitar esse sabadão e comprar a tua roupa de fim de ano, que eu sei que você é brasileiro como eu, guarda para comprar as coisas no final, na última hora. Semana que vem já é Natal, então você pode comprar camisa, bermuda, calça, tênis. Cara, tem tênis com 30% de desconto. E se você usar o cupom LUNA87 em qualquer compra, você pode garantir mais 10% de desconto. Não perca tempo. O link tá na descrição. Você clica, escolhe o teu produto, aí você vai lá, bota LUNA87 e garante teus 10% de desconto. Corre agora logo e faz a tua compra na Centauro. Sem perder muito tempo, vou colocar o corte aqui do Charla, onde o PVC ele comenta sobre o título de 87. Depois eu vou voltar para dar a minha opinião sobre o que o PVC falou, tá bom? Dá uma olhada aí. A briga não. A história começa em 86. Até 86, o Campeonato Brasileiro recebia os campeões estaduais. Então, era um formato meio Champions League, né? Ou seja, os campeonatos estaduais classificavam para o Campeonato Brasileiro. Então, você tinha 6 clubes de São Paulo, 5 clubes do Rio, 3 clubes de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, campeão baiano, campeão... Era assim que você formava. E em 86 se determinou que os 24 mais bem classificados de 86, pela primeira vez, formariam a primeira divisão em 87. 24. Aí o campeonato se desenrola na primeira fase. Vou falar pra cacete, hein? Aí o campeonato se desenrola na primeira fase. O Vasco termina, classificavam-se os 7 melhores de cada grupo. Eram 40, 7 de cada grupo de 10. E mais 4 que vinham do torneio paralelo, uma espécie de taça de prata. Segunda divisão. Então você fazia 7 vezes 4, 28, mais 4 que vinham da taça de prata, 32. E aí dos 32 iam classificar 24, os 24 iam formar a primeira divisão. Na primeira fase, o Vasco, o Sergipe empatou com o Joinville. E teve um caso de doping de um jogador do Sergipe. O Vasco classificou em 7º lugar. Aí o Sergipe tinha um jogador dopado, o doping revertia ponto. Então o Joinville ganhou 1 ponto. Com o ponto que o Joinville ganhou, o Joinville empatou com o Vasco e eliminou o Vasco pelos critérios de desempate. O Vasco não só estava eliminado, como estava rebaixado. Aí viraram a mesa e no meio do campeonato decidiram que iam subir 8 de cada grupo e mais os 4 que vinham na taça de prata. Então mudou o regulamento no meio do campeonato. O campeonato seguiu com o Vasco. O Botafogo não se classificou entre os 24. Então, na primeira divisão de 87, o Botafogo estava fora. Aí, em abril de 87, aí começa a história toda. Eu só vinha um pouco atrás para ver que tinha confusão lá de trás. Sim. Em abril de 87, a CBF diz que não tem dinheiro para organizar o campeonato. E aí o Clube dos 13 nasce e diz, nós vamos organizar. Quando o Clube dos 13 diz, nós vamos organizar, a CBF diz,
Falou, falar nisso, arrumei o dinheiro. Não tinha nada. Aí ela quer fazer o campeonato com o cruzamento. Porque o Clube dos 13 organizou os 13 mais 3, né? Mais Goiás, Santa Cruz e Curitiba. Que seria a Série A. Que é a Copa União. E a CBF faz uma primeira divisão com mais 16 que iam fazer o cruzamento. O Clube dos 13 diz que não vai ter cruzamento. Aí tem um feriado de 7 de setembro que alguém resolve que tinha que encaminhar para dia 8 e ia viajar, ia voltar mais tarde. Aí o Eurico Miranda representa o Clube dos 13 na reunião do regulamento. O livro do Galindo e do Zirpoli conta muito detalhadamente isso. O Eurico vai para a reunião dizendo: nós não aceitamos o cruzamento. E o Nabi, o Abir Chedi, o Otávio Pinto Guimarães, o Eduardo Viana, presidente da FERJ, dizem: não. Se não for assim, não tem campeonato. O Eurico faz um acordo em nome do Clube dos 13 e assina o regulamento. Aí você diz assim: então o regulamento foi mudado depois. Não. Isso foi dia 8 de setembro e o campeonato começou dia 11 de setembro. Então o regulamento foi assinado antes. Só que no dia 9, dia seguinte à assinatura do regulamento, o Márcio Braga e o Carlos Miguel Aidar dizem: não, ele assinou esse traidor, mas nós estamos fora disso, nós não vamos fazer cruzamento. O regulamento estava assinado e o Clube dos 13 dizendo que não ia ter cruzamento. Assim se fez. O campeonato começa com um regulamento assinado que ia ter cruzamento. Eu assisti ao campeonato Copa União. Para mim, o Flamengo é campeão brasileiro de 87. Legítimo. Só que quando esse regulamento chega no STF, e o STF pega o regulamento como prova do crime... É o documento. É o documento. O cara fala: peraí, mas o campeonato começou dia 11, o regulamento foi assinado por todo mundo no dia 8... Como é que vocês vão dizer que não tem cruzamento? Que não aceitavam o cruzamento? Vocês falaram publicamente, mas o regulamento está assinado. É por isso que o STF dá ganho de causa para o esporte. Sempre que cai lá. Então, o que eu sempre disse, eu continuo dizendo, e a minha grande contradição, porque assim, eu sempre fui contra a unificação dos títulos brasileiros. Sempre fui contra. Sei que havia maneiras de unificar de uma maneira, ou de outra, ou de outra, ou de outra, ou de não unificar. Eu era contra a unificação. Debati com o Odir Cunha em programa de rádio. Perdi. Democraticamente, uma vez tendo perdido, a gente precisa contar a história do futebol brasileiro de algum jeito. Eu não acho certo dizer assim: na minha opinião é a partir de 87. Não. A gente precisa contar a história. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil? Bom, ele chegou aqui dia 22 de abril de 1500, não foi? Foi. Não. Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500. A partir daqui a gente interpreta a história. Mas precisa contar a história. Então, uma vez unificado, eu conto a história unificada, sempre dizendo assim: o Palmeiras tem 12 títulos brasileiros de acordo com a unificação. Bom, a minha contradição só é essa aqui, porque aqui tem uma história contada que eu acho que tem sempre que dizer assim: 1987, asterisco, Flamengo e Sport. Para você esse é o correto. Para mim esse é o correto. Por quê? Porque eu aprendi história... E eu gosto de história, como vocês bem sabem. Sim. Porque eu pegava a lista de campeões, estava escrito ali: 1924, campeão carioca, Vasco e Fluminense. Asterisco. Aí. Em 1924 havia 2 ligas, blá, 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 blá. 1933, Bangu e Botafogo. É. O Bangu foi campeão no campeonato profissional e o Botafogo no campeonato amador. Eu sei disso porque tinha um asterisco. Eu não posso sonegar a informação a quem nasceu em 88. Então... Eu nasci em 88. Então, eu não posso sonegar a informação. Então, pra mim, sempre foi 87, Flamengo e Sport. Pra mim, o Flamengo é o campeão legítimo porque eu vi o campeonato sabendo que aquele era o campeonato e que não ia ter cruzamento. Mas eu não tenho como negar que quando vai no STF, o STF pega o regulamento e lê, o cara vai falar assim: mas eu não posso dar ganho de causa pro Flamengo porque aqui o regulamento está dizendo isso e está assinado. Então tem o campeão legítimo e o campeão legal. E eu não posso sonegar essa informação. Acho que a médio prazo, o que vai acontecer vai ser a divisão do título. Como aconteceu com 1907. O Botafogo mudou até o hino. Sim. Por causa da briga judicial de 1907. Era 1910, 1907. Mas em 1907 foram campeões Botafogo e Fluminense. De tempos em tempos a justiça dava ganho de causa para o Botafogo ou dava ganho de causa para o Fluminense. Até o dia em que se definiu: o campeão são os dois.
Se fosse só 87, eu diria, não pode, tem que determinar um só. Mas, cara, você pega a lista de campeão no Brasil, tem um monte de casos assim. Então, 87, asterisco, Flamengo e Sport. É a minha opinião. Porque eu vi o Flamengo ser campeão no campo e porque eu sei que juridicamente o STF tem razão documental para dizer que o campeão é o Sport. Pois bem, como vocês viram, cara, assim, eu acho que o PVC ele resumiu de forma muito assertiva tudo sobre o título de 87 do Sport. Porque, cara, existe uma competição. Né? Primeiro ele deixou muito claro que não existe Série A e Série B, porque foi escolhido. O Vasco não era para jogar, a teórica primeira divisão jogou. O Botafogo não era para jogar, a teórica primeira divisão jogou. O Santa Cruz não era para jogar, a teórica divisão foi convidado. Então, assim, tem vários fatos que mostram que não existia Série A e Série B na época. Era basicamente, vem aqui que eu escolho vocês. Né? Era basicamente assim que funcionava. Então ele já crava, já cai por terra essa história de que é um título de Série B, isso não existia. A galera que quis escolher os grupos ali, e o Sport não tem nada a ver com isso. Outro ponto, o regulamento ele não foi mudado na competição, ele foi mudado antes da competição iniciar. Então, se a competição inicia com o regulamento, cara, o Sport também não tem nada a ver. Vai jogar de acordo com o regulamento. O Sport, a verdade, gente, ele cumpriu o regulamento todo à risca. Toda a risca. Se era um regulamento que não era para ter sido dessa forma, aí o Sport não tem nada a ver. O Sport jogou a competição e, de fato, na minha visão, e tirando muito o clubismo, acabou sendo campeão. E eu vou dar até um exemplo simples. Vocês lembram de um campeonato pernambucano que aconteceu? Que o primeiro jogo, eu acho que o Santa ganhou de 3-0, 4-1, mais ou menos isso. O segundo jogo, o Sport ganhou de 1-0, foi para o terceiro jogo, o Sport foi campeão. Eu acho que vocês lembram desse campeonato pernambucano. Eu não lembro a data, você deixa nos comentários aqui. Para mim, era um regulamento correto? De jeito nenhum. Para mim, já era para o Santa Cruz ser campeão já no segundo jogo. Né? Era o correto. Mas o regulamento antes da competição iniciar era dessa forma. Então não tem o que fazer, irmão. Então não tem o que fazer. Basicamente, ele jogou com o regulamento embaixo do braço. E as coisas aconteceram. Quero ver a tua opinião. É sempre um tema polêmico, eu sei disso, mas deixa aqui nos comentários e, é claro, qualquer atualização e informação, eu volto e trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.